Olá, turma! Bem-vindos aqui novamente à nossa plataforma online de aulas, de videoaulas, né? Nosso novo ponto de encontro. Já estamos aqui na nossa terceira semana de muito aproveitamento aí de vocês de casa e a tia Diana aqui da telinha. Bem, pessoal, hoje nós vamos aí dar a correção das páginas 29 e 30 do livro de geografia de vocês, que foi o nosso conteúdo da nossa aula passada, né? Para que vocês possam aí acompanhar se realmente as respostas de vocês estão aí com as propostas da atividade, ok? Então, vamos lá. Na nossa página 29, nós temos a seguinte. Ainda não estávamos falando dos aspectos da transformação de paisagens, né? Esse era o nosso tópico lá, nosso assunto. E sobre esse assunto, vocês iriam responder, completar aí essa tabela escrevendo os motivos ou técnicas que levaram a sociedade a transformar, né, aí essa paisagem. Então, aqui, gente, no passado, na primeira pergunta aqui, na primeira questão, eu tenho passado e presente. No passado, era assim, a natureza sem nada. No presente, tem uma casinha de índio. Então, qual foi aí o motivo que levou os índios a construírem aí essa casa? A cultura, né? Porque é de acordo com a cultura deles que eles fizeram essa casinha, porque vocês podem observar que a casa de índio é muito típica. Eles não constroem casas como nós aqui da cidade. Então a casa dele é bem típica, onde a gente vê uma imagem em qualquer lugar, a gente já associa, né? Se a gente perceber aí, ver uma imagem desse jeito, a gente já associa aqui a casa de índio, ok? Então, gente, a resposta do motivo ou da técnica será cultura, ok? Quem não fez assim, agora tem a oportunidade de fazer aí no seu livro, ok? Na segunda imagem, nós temos aqui, né, uma praia e temos sem nada construído. Mas no presente, hoje em dia, nós temos a cidade de Brasília, né? Então, qual foi o motivo que levou essa transformação de paisagem? A política. Muito bem, a política, ok? E, aliás, gente, eu confundi aqui as imagens, né? A imagem não tinha a praia, não. Tinha só a terra mesmo e a natureza, né? Até com poucas plantas e veio a construção de Brasília. Na terceira imagem, eu tenho uma praia, né? E no presente, hoje, eu tenho um barco, né? Então, qual foi o motivo, qual foi a técnica que levou aí a sociedade a transformar essa paisagem? Foi um motivo de tecnologia. Nós precisamos da tecnologia hoje em dia, né? A gente já avançou bastante. Então, antigamente, as pessoas andavam, né, nos rios, nos mares de barco manualmente, hoje em dia já é tudo tecnológico. Então, os três motivos: cultura, política e tecnologia, ok? Na segunda, eu tenho a seguinte, tá? Vou até ler aqui do meu livro, gente, para acompanhar melhor vocês. Identifique na sua vida e na paisagem local algumas manifestações da relação entre sociedade e natureza. Bom, gente, isso é uma questão que seria discutido entre nós, lá na nossa sala, né? Mas que eu coloquei para casa para que vocês pudessem aí conversar até com os pais de vocês sobre isso, tá bom? Então, as respostas de vocês poderiam ser o seguinte, né? As crianças conseguem perceber, né? Vocês conseguem perceber aí as relações das pessoas com a natureza? Vocês percebam aí como é que é feita essa relação, né? Por exemplo, lá na primeira imagem tem um senhor pescando bem tranquilamente aqui no rio, né? Ele aproveitando a natureza praticamente natural, né? Não é natural porque tem a casinha dele ali. E na segunda imagem ao lado tem um senhor passeando com um cachorrinho na pracinha, né? Na última imagem eu tenho aqui uma criança passeando com o pai, né? E na última eu tenho um menino, também uma criança, observando aqui os pássaros da natureza, né? Então, é isso, gente. Vocês vão fazer essa relação da sociedade com a natureza, tá? Vocês vão escrever as diferentes formas de como as pessoas aproveitam a natureza, ok?
Vamos lá, vamos avançar. Na terceira, vocês vão refazer a paisagem, desenhando as modificações segundo as finalidades. Olha, na primeira, eu teria o seguinte, para morar antes e agora depois. Como é que vocês iam desenhar? Uma casa ou prédio, tá bom? Na segunda, para o lazer. Antes era praia e agora, né? E agora, como é que é? Vocês vão, ó, no depois tem a praia, vocês podem colocar barcos, navios, alguma coisa assim, tá bom? Aqui, explorar antes e depois. Aqui na região da natureza, vocês podem desenhar o seguinte, gente, podem desenhar aí uma trilha, né? A montanha com a trilha, porque a gente vai conhecer a montanha lá, a natureza. E aqui, conhecer, né, no fundo do mar, antes e depois. Depois, como é que vocês vão fazer? Vocês podem fazer uma pessoa nadando dentro, tá bom? Podem fazer isso. As pessoas, né, os nadadores aí, eles entram dentro do mar para conhecer, até para estudar, os pesquisadores para estudar aí como é que é a vida marítima no fundo do mar, ok? Então, dada a sugestão, quem não fez agora, aproveita para fazer, tá bom? Então, vamos lá, galerinha. Dando continuidade aqui à nossa aula, hoje nós vamos para a página 31 do livro de vocês, né? Do livrinho de vocês. E hoje a nossa aula, nosso conteúdo será Conhecendo o Relevo da Terra, gente. Olha, hoje nós vamos conhecer tudo isso daqui, tá bom? O relevo da Terra, que são todos esses nomezinhos aqui, tá bom? Então, vamos lá. A crosta terrestre é irregular e apresenta diferentes formas. A essas diferentes formas, damos o nome de relevo ou acidentes geográficos. Pessoal, vamos entender como é isso na prática? Vamos lá. Portanto, relevo é o conjunto das diferentes formas de terreno na superfície da Terra. Vamos conhecer todos os tipos de relevo que existem aqui na Terra. Vamos lá. Primeiro que eu trago para vocês são as planícies. Gente, eu trago a explicação e eu trago uma figura para associar e vocês entenderem, ok? Planícies são terras planas que podem ter pequenas ondulações, como vocês podem ver na imagem, tá bom? Planaltos são terras mais altas que as planícies, ok? É uma grande extensão de terrenos elevados cercados por vales, tá, gente? Olha, como vocês podem observar na imagem. Montanhas são uma grande massa de terra e rocha, bastante elevada, né, gente? Elevada que a gente quer dizer que são altas, são uns morros bem altos. São grandes elevações de terras pontiagudas. Essas são as montanhas. Serra ou cordilheira são montes com picos, ok, gente? É um conjunto de montanhas e apresentam picos, tá bom? O vale é o terreno baixo que fica entre as montanhas, montes ou morros. Na segunda imagem, vocês podem observar aqui que tem até um povoado, gente, entre uma montanha e outra, ok? Tem umas casas, às vezes tem rios, tá bom? Então, esse é o vale, é um tipo de relevo do Brasil. Relevo da terra, aliás. Ilha. A ilha, gente, é uma porção de terra cercada de água, né? Pronto, é isso daí que tá na imagem, representa muito bem o que é uma ilha, tá? Ah, gente, outra coisa, as ilhas, elas podem estar tanto no mar, como em rios grandes, esses rios bem grandes, como os rios que existem no Brasil, eles apresentam também as ilhas, tá? Não é só no mar, não, tá bom? As dunas são montes ou colunas de areia que se acumulam pela ação dos ventos, tá, gente? Olha aí as dunas. E as restingas são plantas rasteiras que muitas vezes dão flores frágeis, como vocês podem observar.
Gente, elas se localizam em áreas típicas do litoral. Essas são as restingas. Restingas, gente, são esse tipo de areia fina que geralmente tem no litoral e elas são acompanhadas geralmente dessas florzinhas aí, tá bom? Então, pessoal, sobre a nossa aula de hoje, né, que foi sobre o relevo da Terra, não é só do Brasil, é da Terra mesmo, é como a Terra se apresenta em toda a sua extensão. Esses são os tipos de relevos, são os tipos de terras que existem, né? Existem as serras, existem as montanhas, existem os planaltos, existem as planícies. E mais na frente, mais lá no final do nosso conteúdo, do nosso livro de geografia, nós vamos conhecer, gente, cada lugar que tem esse tipo de relevo. Por exemplo, onde existem só as serras, onde existem as montanhas, né? Onde existem só os planaltos. Então, tudo isso a gente vai ver ainda posteriormente, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, com a nossa correção e mais esse conteúdo. Eu espero que vocês aproveitem bem, que estão em casa para realizar as atividades propostas no livro de vocês, tá? Eu desejo um bom estudo, que vocês possam aí estar se cuidando sobre a proteção da mamãe e do papai. Continuem em casa, que esse é o nosso propósito maior, né? Estar em casa e nos cuidando, tá bom? Então, ó, super beijos virtual, abraço no coração de vocês, com muita saudade aqui da tia Diana.